Eclesiastes capítulo 39. O escriba sábio. O sábio investigará a sabedoria de todos os antigos e fará o seu estudo nos profetas. Ele conservará no seu coração os ditames de homens de grande nomeada e ao mesmo tempo entrará nas subtilezas das parábolas. Indigará o recôndito dos provérbios e ocupar-se-á no ministério das parábolas. Exercitará o seu ministério no meio dos grandes e aparecerá diante dos que presidem. Passará a terra de nações estranhas, porque assim fará a tentativa dos bens e males que há entre os homens. Aplicará o seu coração a velar de madrugada ante o Senhor que o criou e na presença do Altíssimo fará suas deprecações. Abrirá a sua boca para orar e pedirá perdão pelos seus pecados. Porque se o Senhor grande assim o quiser, enchê-lo-á do espírito de inteligência. E ele derramará as expressões da sua sabedoria como chuveiros, e na oração louvará o Senhor. E ele mesmo regulará o seu conselho e instruções e consultará nas suas dúvidas. Ele fará pública a doutrina que aprendeu e gloriar-se-á na lei da aliança do Senhor. Uniformemente louvarão muitos a sua sabedoria e nunca jamais ficará no esquecimento. Amém. Não se perderá a sua memória e o seu nome se repetirá de geração em geração. As nações relatarão a sua sabedoria e a igreja publicará o seu louvor. Se continuar a viver, deixará depois maior reputação do que 1000 outros, e se repousar, aproveitar-lhe-á isso mesmo. Deus e a criação. Todas as obras do Senhor são boas. Ainda irei prosseguindo com a intimação de outros avisos, porque estou cheio como de um furor. Em declarado tom ele me diz: ouve-me vós, que sois uma prosápia divina e como rosal plantado sobre as correntes das águas. Frutificai, difundi um cheiro de suavidade como o Líbano, dai viçosas flores como o lírio e recendei fragrante cheiro, e vestidos de engraçados ramos, e entoai cantos de louvor e bendizei ao Senhor nas suas obras. Exaltai o seu nome com magníficos elogios, e glorificai-o com a voz dos vossos lábios e com cânticos de lábios, e com cítaras, e eis aqui como a vez de dizer nos vossos louvores. Todas as obras do Senhor são muito boas. Em virtude da sua palavra se susteve a água como em montões, e pelo império da voz da sua boca ficou esse elemento contido bem como em receptáculos de águas. Porque à vista da sua ordem se executa o que lhe apraz, e não há desfalque algum na saúde que ele dá. Presentes lhe são as obras de toda a carne, e não há nada escondido a seus olhos. Com a vista ele tudo alcança no século a outro século, e nada é maravilhoso na sua presença. Não lhe é necessário dizer que é isto ou que é aquilo, porque todas as coisas se descobrirão ao seu tempo. A sua bênção foi sempre como um rio que inundou, bem como o dilúvio embriagou a terra. Assim a ira dele será a sorte das gentes que não o buscaram. Bem como ele converteu as águas em secura e a terra ficou enxuta e os caminhos que ele fez se dirigiram à sua passagem, assim os pecadores têm motivos de queda na sua ira. Como desde o princípio foram criados os bens para os bons, assim os bens e males para os malvadíssimos. O essencial do que é necessário para a vida dos homens é a água, o fogo, o ferro, o sal, o leite e o pão da flor da farinha, o mel, os cachos de uva, o azeite e o vestido. Como todas essas coisas são um bem para os santos, assim para os ímpios e pecadores elas igualmente se converterão em mal. Há uns espíritos que foram criados para a vingança e que pelo furor em que ardem têm assentado sua pesada mão em atormentar os maus. No tempo da consumação eles empregarão a sua denodada força, aplacarão o furor daquele que os criou. O fogo, a saraiva, a fome e a morte, todas essas coisas foram criadas para a vingança, como também os dentes das feras e os escorpiões, as serpentes e o mutante que toma a vingança dos ímpios para seu extermínio. Elas se saborearão nas ordens dele e estarão prestes sobre a terra para as ocasiões necessárias, e a seus tempos competentes não passarão em claro uma só palavra. Por isso é que eu, desde o princípio, estou confirmado nestes pensamentos e os tenho meditado e considerado e deixado por escrito. Todas as obras do Senhor são boas e toda a criatura, chegada a sua hora, fará o seu dever.
Não se pode dizer isto é pior que aquilo, porque todas as coisas serão achadas boas a seu tempo. Assim que, já desde agora, de todo o coração e com a boca, louvai todos juntos, e bendizei o nome do Senhor. Deus e a criação. Capítulo 39, versículo 17, Eclesiástico. Em declarado tom ele me diz, ouve-me vós, que sois uma prosápia divina, e como o rosal plantado sobre as correntes das águas, frutificai. Prosápia divina, filhos de Deus, ou povo escolhido, que eram os israelitas, aos quais Deus exorta a progredir na virtude.